Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre a campanha Dezembro Laranja, que é prevenção ao câncer de pele. Teremos aqui a dermatologista, a doutora Juliana Gomes. Você também terá uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Juliana, uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder dividir as informações, informar o público da importância desse Dezembro Laranja, então de como prevenir o câncer de pele, um câncer muito frequente no Brasil e no mundo. E vai ser muito proveitoso estar aqui com vocês. Exatamente. Eu quero começar justamente falando sobre a importância desta campanha. Todos os anos a gente também recebe aqui um profissional da área da saúde para falar sobre a campanha Dezembro Laranja. Fala para a gente a importância, o que geralmente é feito neste mês, quais são os objetivos de vocês com essa campanha, doutora? Bom, Dezembro Laranja é uma campanha que ela é preconizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia há 10 anos e é uma campanha de prevenção ao câncer de pele. Nós falamos do câncer de pele, que é um câncer que tem um alto índice de cura quando o diagnóstico é precoce. Então, vale muito a pena frisar como o paciente pode prevenir, como ele pode chegar até um profissional dermatologista com aquela suspeita. Então, tirar sim essa dúvida, fazer a consulta para que esse câncer não evolua, não atinja tecidos mais profundos e sim, com muito material para divulgação. Então, explicar todas essas dúvidas. Nós temos também um dia que a gente chama de busca ativa de casos. Aqui em Aracaju vai ser realizado no IPES, dia 7 de dezembro. Então, eu convido, aproveito para fazer um convite, que dia 7 de dezembro, vários dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui do estado estarão aptos a receber, então a consultar o paciente, tirar essas dúvidas, examinar e principalmente traçar um tratamento. Então, muitos dos casos são cirúrgicos, então nós já vamos encaminhar para as cirurgias, dar essas orientações, falar sobre prevenção e todos os cuidados. Importante, doutora. E em relação a incidências assim de câncer, a senhora observa muito que há uma idade específica, homem, mulher, cor de pele, o que prevalece mais? E a gente sabe que é um tipo de câncer com alto índice, inclusive em relação a outros tipos, né? Isso. O câncer de pele que a gente chama de câncer de pele não melanoma é o câncer mais prevalente no Brasil e no mundo. Então, nós falamos muito sobre isso porque acontece muito no Brasil, então nós temos um alto índice, a incidência alta, os novos casos no Brasil é um número muito alto. Por quê? Porque por conta da nossa localização, nós somos um país tropical, então por conta da radiação que chega, por conta do calor, nós temos muitos casos, a cada ano de câncer de pele. Então, como você me perguntou, assim, uma maior prevalência para os pacientes idosos, porque os pacientes idosos eles têm mais câncer de pele, porque o pior fator de risco para o câncer de pele, que é a radiação ultravioleta, ela vai agir no nosso corpo de forma com doses cumulativas. Então, aquele paciente idoso que pegou sol durante a vida toda, então ele tem as transformações que ocorrem no interior da pele justamente por conta dessa radiação ultravioleta. Acontece também nos pacientes que têm um fototipo mais baixo, que são os pacientes mais claros. Então, paciente de pele branca, sim, ele tem mais risco de câncer de pele. O que nós não podemos deixar de alertar os pacientes negros, os pacientes de fototipo mais alto, que devam sim se prevenir contra o câncer de pele. Então, eles têm uma chance menor, mas acontece sim também na população negra. Então, é basicamente assim, pelo fator de risco idade, então é um fator que os pacientes mais idosos são acometidos e pacientes de pele clara. Em geral, nós temos isso para os cânceres de pele não melanoma, que está mais relacionado a essa radiação solar. E aí a gente chama a atenção para uma coisa, doutora, que acontece inclusive com outro tipo de câncer, como o de próstata, que acaba sendo silencioso, o câncer de pele, a gente estava batendo papo aqui antes de começar o programa, a gente falando sobre não ter sintomas, no sentido de dor, Geralmente é uma manchinha que aparece ali, ela é diferente de algumas vezes aquele pano que tem pano branco, mas algumas pessoas acabam tendo um pano com a cor mais escura, ou enfim, há uma diferença no sintoma ali, naquela manchinha do câncer de pele que não é igual às outras manchinhas que às vezes aparecem no corpo da gente? Isso é bem importante, porque a gente fala do câncer de pele, que é uma doença silenciosa, porque muitas vezes essas manchas elas não vão aparecer clinicamente como uma ferida, como uma úlcera, como algo que cause algum dano ao paciente. É de repente uma manchinha mais enegrecida, mais escura, é de repente uma placa mais rosa. Então assim, às vezes ela não vai trazer sintoma como dor, muitas vezes não vai ter nada de prurido, pinica
medicação, dor, nada de alteração na pele do paciente. Então, assim, a gente tem um mnemônico, então a regrinha que a gente chama a regra do ABCDE para câncer de pele do tipo melanoma, que através dessas letras a gente tenta alertar o paciente. Então, as letras A, B, C, D, E vão significar A, assimetria. Então, o que é assimetria? Em geral, fala a favor de malignidade uma lesão assimétrica, ou seja, se a gente divide essa lesão em metades, em duas metades, elas não vão ser iguais, elas são assimétricas. Sim. B significa borda. Nós temos que a prevalência das lesões malignas, elas têm as bordas irregulares. Então, ela não vai ter uma borda lisa, ela vai ter uma borda mais irregular. C em relação à cor. Então, como eu já falei, as lesões enegrecidas, as lesões mais escuras, elas têm o potencial de serem melanoma. Mas também em relação à cor, nós temos que lesões com várias cores, por exemplo, olha, nessa mesma lesão eu tenho um acinzentado, um preto, um marrom, um violáceo. Então, elas falam a favor de lesões malignas. D é um diâmetro acima de 6 milímetros. E que é muito importante, a evolução. Então, se você tem alguma lesão que começou como, parecia uma espinha, parecia uma verruga, e agora está uma feridinha que não está cicatrizando, então, certamente deve levar um profissional para avaliar. Porque, como eu sempre digo, não é um fator isolado. Eu tenho aqui, essa que tem um diâmetro acima de 6 milímetros, vai ser um câncer de pele? Não, mas são 5 pontos que a gente chama atenção para o paciente fazer esse autoexame e, de repente, ir para a consulta com o dermatologista. Mas que, como o próprio nome diz, o autoexame, ele é falho. Então, ele pode, sim, levar falhas. Então, de repente, assim, eu tenho um desses pontos, será que isso vai ser? Então, isso é um conjunto que dentro do consultório, com aparelhos que nós dispomos, como dermatoscópio, então, pela história clínica do paciente, então, nesse conjunto, aí sim a consulta vai, então, dar o veredito, se é um câncer de pele ou não. Mas é importante esse autoexame para poder chegar ao dermatologista. Doutora, uma pessoa que seja diagnosticada com câncer de pele, o restante da família também tem que ter esse cuidado, essa atenção? É um câncer que é genético, é porque a pessoa está mais exposta ao sol? Existem fatores que determinam para que a pessoa possa ter no futuro câncer de pele? Isso, a pessoa que tem um câncer de pele, então assim, como o fator familiar é muito importante, então o fator familiar, um parente de primeiro grau, um pai ou uma mãe com câncer de pele, sim, essa pessoa tem que se cuidar, porque ela tem uma chance aumentada de evoluir com câncer de pele. Não significa que ela vá evoluir com câncer de pele, mas ela sim tem uma chance aumentada. Aumenta assim essa chance de desenvolver a doença. Quando ela percebe que tem alguma coisa errada, ela vai a um dermatologista. Quais são os exames que são realizados para detectar e confirmar a doença? O câncer de pele, ele é um diagnóstico que muitas vezes ele pode ser dado durante a consulta. Então, a gente chama isso de diagnóstico clínico. Então, o paciente vai ser avaliado pelo dermatologista, então nós vamos avaliar com dermatoscópio, que é um aparelho de lente de aumento, então nós vamos conseguir aumentar aquela imagem e, a partir das características, definir se é um câncer de pele ou não. Muitas vezes, esses pontos não ficam muito claros e a gente precisa evoluir com exames. O principal exame que a gente dispõe é a biópsia. Então, a biópsia é um procedimento invasivo. É um procedimento em que, sob anestesia local, é retirado um pedaço de pele para que vá para o laboratório e seja estudado para ver pelas características microscópicas se é um câncer de pele, qual o tipo de câncer de pele, a partir daí qual a conduta que nós vamos ter. Doutora, todo caso de câncer de pele, ele acaba se tornando cirúrgico ou faz uso de medicações, ou químio, ou rádio, como acontece com outros tipos? Na verdade, o câncer de pele, a maior parte é cirúrgico, mas nós temos alguns poucos tipos que podem ir para, por exemplo, uma crioterapia, que é a aplicação do nitrogênio líquido, algumas medicações que podem melhorar, mas via de regra, a maior parte é cirúrgico. Nós temos em relação à radioterapia, quimioterapia, que a maior parte dos cânceres de pele não vão precisar, por se tratar de um câncer de pele chamado carcinoma basocelular. Então, já o espinocelular, o melanoma, aí sim eles podem precisar, a depender do nível que esteja, dessas terapias coadjuvantes. Mas a maior parte, que é o câncer de pele basocelular, que é 70% dos casos, não vai precisar chegar a esse nível. É bom a gente chamar a atenção, inclusive, de quem nos assiste, porque eu observei que no nosso bate-papo a gente que não é da área da saúde, Mas a senhora falou aí de outros tipos, então tem o não melanoma, o melanoma, um outro que a senhora falou que eu não me recordo agora.
A possibilidade de a senhora explicar um pouquinho para a gente essa diferença, até porque a gente imagina câncer de pele e parece que todos são iguais, né? Isso, e assim, é uma divisão muito clara para a gente, porque são dois grupos bem distintos. Então, quando a gente fala de câncer de pele não melanoma, a gente está abrangendo dois grupos muito grandes, que correspondem a quase 97% dos cânceres de pele. Eles são o basocelular, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Quando a gente fala do melanoma, a gente está falando desse que é uma minoria, e que bom que é uma minoria, porque é um câncer de pele que pode sim ser letal. Então, esses 3% que correspondem ao melanoma é o câncer de pele que pode sim se espalhar pelo corpo, né, causando metástase. Ele é letal, ele pode sim chegar ao nível de o paciente evoluir com óbito. O que é o carcinoma de pele não melanoma é esse que, por fins, né, até para fins de estudos epidemiológicos, ele é a maior parte, né? Então ele abrange 97% do tipo de câncer, e quando nós fazemos os estudos, nós percebemos que ele é o mais prevalente no Brasil e no mundo. Então, quando nós falamos que o câncer de pele é o tipo de câncer mais prevalente no Brasil e no mundo, é esse tipo de câncer que leva a esse ranking, né? Infelizmente, que é pelo número, né, pela grande quantidade de pacientes que apresenta. Mas que bom que pelo menos é o câncer menos agressivo, vamos chamar assim. Então, tanto o carcinoma basocelular quanto o espinocelular, eles são menos agressivos. Então, a gente fala sempre do diagnóstico precoce. Tanto um quanto o outro, se diagnosticado precocemente, ele tem chances de cura de mais de 90%. Então, para um câncer, para uma neoplasia, essa taxa é muito alta. Por isso que a gente enfatiza essas medidas de prevenção, porque a gente tem uma taxa de cura muito alta. E eu estava falando aqui, gente, com a doutora, antes de iniciarmos o bate-papo, sobre o câncer de pele, que são manchas e nem toda parte do corpo a gente consegue visualizar. É semelhante ao de mama, que a gente fala sobre o toque, a importância de perceber que também tem algo diferente no seu corpo, a manchinha. E a gente falou sobre as costas, nem todo mundo consegue às vezes visualizar. Então, um parente, um amigo, alguém que você confie, para dar uma olhadinha às vezes, né? Se você já teve um caso na família também, ter essa atenção maior. Porque, como a senhora falou, doutora, eu sempre trago a questão da importância de ir ao médico. A gente já falou aqui com outros médicos, eu tenho um sintoma, estou sentindo tal coisa, o meu vizinho também. Então eu vou pegar o mesmo medicamento, vou tomar e vai ficar tudo bem. E às vezes ali o remédio ele dá uma acalmada, mas o problema continua e pode se agravar. Então, como a senhora falou, a prevenção é o melhor caminho, né? Percebeu que tem algo diferente, aquela manchinha não sai, visita o médico, porque a partir disso vai fazer o diagnóstico e começar o tratamento. A vida da pessoa, após a descoberta, eu imagino que psicologicamente ela fica um pouco desestruturada, né? O diagnóstico de um câncer não é fácil para ninguém, não importa qual o local. A partir disso, ela começa esse tratamento, finaliza. Vocês também, para o câncer de pele, têm o tratamento com a equipe multidisciplinar, porque a gente fala de outros tipos, e aí envolve o psicólogo, né? Envolve algumas vezes nutricionista. Para o de pele, funciona do mesmo jeito, doutora? Para o de pele, a gente faz o tratamento, a gente tem o segmento com o paciente, e aí a gente, quando precisa, que muitas vezes, né, que é o caso do melanoma, que é esse mais grave, a gente faz um tratamento em conjunto com o oncologista. Então, sim, muitas medidas da gente, nós médicos dermatologistas, é aliado ao que o médico oncologista também vai traçar como tratamento, né, com o cirurgião oncológico. Então, tem sim uma equipe multidisciplinar por trás disso. E você falou no começo de uma coisa bem interessante, que são aqueles cânceres de pele que aparecem em áreas que o paciente não consegue enxergar. Então, são áreas chamadas não visíveis, né? Então, eu estava contando que recentemente eu operei um paciente de câncer de pele e que foi a massagista que conseguiu visualizar uma mancha diferente nas costas. Então, o paciente não vai fazer nenhum autoexame nas costas. Então, ajuda muito para o nosso trabalho, assim, a percepção das esposas, né, dos filhos, desses profissionais que conseguem ver e a tempo, né, chegar a um diagnóstico precoce para ter o tratamento. Continuando só para finalizar esse ponto de vista desse tratamento multidisciplinar, é realmente um choque quando o paciente recebe esse diagnóstico. Então, para o paciente, quando nós damos essa notícia que ele tem um câncer de pele, que aquela lesão é suspeita de câncer de pele, é claro que isso não substitui o trabalho em psicólogo, mas a gente tem que fazer uma consulta e tentar explicar, tentar traçar todas as medidas que nós podemos ajudar, acolher o paciente, então conversar com a família, porque é um tratamento sim eficaz, tem cirurgia, tem várias opções, mas ainda assim o nome é muito forte. O câncer, o paciente realmente fica muito arrasado, entristecido, porque ele imagina uma batalha, uma luta que nós vemos, né, contra essa doença, e a gente está ali para explicar, para tirar todas as dúvidas, para amenizar aquela dor, né?
Doutora, realizado o tratamento, a gente está falando inclusive em um câncer que é o que tem mais incidência, que possivelmente não seria letal, e tem um outro, mas se a senhora pudesse explicar para a gente sobre esses dois, finalizou o tratamento, seja cirúrgico ou com outros tipos de terapias, o paciente está curado, precisa esperar um tempo para saber se realmente houve a cura e também se há possibilidade de retorno desse câncer. Isso, o paciente que já teve câncer, ele tem sim mais chance de ter um outro câncer de pele. Então, não é só a história familiar, né? O pai ou a mãe com câncer de pele. A história pessoal, o antecedente dele pessoal marca muito isso. Então, esse aumento dessa chance de desenvolver um novo câncer de pele. Nós continuamos o tratamento com o paciente após qualquer tratamento definitivo, como cirurgia, nós passamos ainda mais 5 anos reavaliando esse paciente, a gente chama de revisão. Então, o paciente ele volta por durante 5 anos para nós fazermos uma busca ativa. Então, eu geralmente já deixo a data prevista de uma nova consulta para esse paciente em que nós vamos fazer uma busca ativa. Claro que se o paciente de repente tiver alguma dúvida, uma manchinha com aquelas características ou achar que deve porque tá com receio, ele vem antes, mas assim, via de regra, a gente acompanha os pacientes a cada 4, a cada 6 meses por mais 5 anos. Doutora Juliana, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos e vocês fiquem conosco. O Saúde Ativa está de volta, o nosso bate-papo hoje é com a dermatologista a doutora Juliana Gomes, estamos falando sobre a campanha Dezembro Laranja. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju, você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, novas tecnologias, o que é que a gente pode falar? Algo novo no mercado para tratamento do câncer, que esteja aí funcionando e esteja dando resultados? Olha, a tecnologia assim, vem ajudando bastante a medicina, né? E não seria diferente com a parte da dermatologia. Então, nós temos hoje uma vacina que está nos testes finais, né, contra o melanoma. Só que o que é que nós vamos esclarecer sobre essa vacina contra o melanoma? Ela é direcionada para aquele público, para aquele paciente que já teve melanoma. Então, na verdade, ela é introduzida junto com outro medicamento para aquele paciente que já teve um diagnóstico de melanoma, não apresente outro. Então, não é para a população em geral, eu vou utilizar para não desenvolver. Não, ela é para aquele tipo de público específico. Uhum. Temos também, por exemplo, a nosso favor, o mapeamento corporal. O mapeamento corporal é uma tecnologia em que o paciente ele tem toda a superfície do corpo, né, a pele toda fotografada, para que periodicamente sejam estudados aqueles sinais. Então, isso vale para, por exemplo, o paciente que já teve câncer de pele, que quer fazer essa busca ativa, o paciente que, por exemplo, tem muitos sinais, muitos nervos, né? Esses sinais, então, o paciente que tem muito sinal, muitas vezes é um paciente que tem mais chance de ter câncer de pele. Então, o mapeamento corporal são essas fotos, né, de todos esses sinais para que fique periodicamente acompanhando e comparando. Então, várias características como tamanho, como as bordas, então cor. Então, muito objetivamente, né, já que é através da foto, nós temos esse exame que ajuda bastante. Além disso, né, o próprio dermatoscópio, nós temos aparelhos que visualmente nós não detectaremos algumas diferenças, algumas características das lesões. É uma lente de aumento em que a gente pode dispor, então, mesmo em consultório, conseguir, né, fechar um diagnóstico de câncer de pele. Então, de mais novo, nós temos mais a questão dessa vacina, né, que é algo que está ainda em fase de teste em 3 países, mas que dá uma esperança muito boa para esses pacientes. Doutora, a gente falando sobre dermatologista e a gente falando aqui sobre o câncer de pele, mas quando é que eu devo buscar um dermato? Eu sei que as mulheres geralmente vão muito quando aparece aquele melasma, que eu já disse para a doutora, aquelas manchinhas no rosto que incomodam muito, que inclusive... vou perguntar para a senhora, depois queria falar um pouquinho, aproveitar sobre o melasma também. Mas quando é que a gente deve buscar? Eu não tenho sintoma nenhum, não tenho nenhuma queixa, eu vou ao dermato, ou quando a gente tem alguma queixa específica? Olha, a gente atende paciente, né, desde criança, né, claro que quando tem essa demanda de lesões de pele, então várias dermatoses, micoses de criança, nós atendemos pacientes também por justamente, olha, eu tenho uma pele muito clara, eu passei muito tempo no sol na infância, eu queria me proteger, eu queria utilizar um protetor solar. Tem muito das mulheres, né, que vão para o skincare, que é clareamento de manchas, muito adolescente por conta da acne, mas o que a gente sempre fala para o paciente? Para a dermatologia,
uma simples prescrição de um protetor solar é importante. Ainda mais no mundo que a gente vive, né, atualmente de redes sociais, em que as pessoas copiam muitas vezes o que de repente aquela celebridade falou. Então é importante tirar essa dúvida, né, cuidar da pele, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, sim, com um profissional habilitado para isso. Então não tem idade mínima, então se você tem interesse de descobrir se aquele sinal é um sinal que tem algum risco, ou se simplesmente você quer começar a tratar, prevenir, né, várias lesões de pele, eu quero uma prescrição do meu skincare completo, o que é que esse sabonete, o que é que esse hidratante, o que é que esse protetor pode fazer por mim. Então, qual é que está mais adaptado à minha pele, qual que está mais... qual que é mais sugerido para a minha pele. Por quê? Porque a gente vê justamente isso, as cópias, né, de prescrições, eu vou usar porque alguém disse que era bom, vou usar isso na minha pele. Nós temos também muitos produtos bons nas farmácias, que de repente são produtos bons, mas não estão adequados àquela pele. Sim. Então, qualquer dúvida, é importante sim ir para o dermatologista para sanar essas dúvidas e fazer um melhor acompanhamento para proporcionar à pele um melhor, né, nível de tratamento, um melhor nível de prevenção também. E falando sobre protetor solar, é um assunto muito discutido e há muitas dúvidas em relação a isso também. O protetor solar a gente deve usar desde a infância nas crianças, deve ser um protetor solar específico para a criança e para os adultos, quantas vezes no dia a gente deve repor e o fator de proteção. Porque isso é uma dúvida muito comum. Eu vou comprar 30 porque eu quero ainda pegar um bronze. Não, 70 é o maior de todos, mas tem outros que já dizem que 70 é só a especificação, mas que não funciona. 50 funciona do mesmo jeito. Explica pra gente, esclarece essas dúvidas sobre o protetor solar. Ótimo, é uma dúvida muito constante, assim, frequentemente no consultório as pessoas tiram essas dúvidas, por quê? Porque o protetor solar, hoje em dia, é o nosso maior aliado contra a proteção, né, contra o câncer de pele, então para proteger dessa radiação ultravioleta, que é o maior, né, inimigo aí para a nossa pele. Então, de que forma usar? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela sugere que o fator de proteção desse protetor seja de 30 para cima, ou seja, no mínimo 30. Então, 30 tá legal? Tá muito bom. Então, de 30 para cima. É importante que seja reaplicado a cada 3 horas. Quanto à cosmética, nós temos hoje em várias, a indústria para isso, né, desenvolve várias formas, por exemplo, spray, creme. Tem pacientes que não gostam, então eu quero um fluido, eu quero um em forma de sérum, eu quero uma loção. Então, assim, tem várias cosméticas hoje em dia que podem agradar aí a todo paciente. A diferença dele com cor ou sem cor. Então, tem paciente que gosta com aquela cor porque já mimetiza uma maquiagem, então fica aquilo, já cobre algumas manchinhas, algumas imperfeições. Também falamos sobre as crianças. As crianças sim devem usar protetor solar adequado para a criança e principalmente a partir dos 6 meses. Antes de 6 meses, essa prevenção, essa proteção é só fotomecânica, com as roupinhas de proteção UV, com a própria roupa, com o paninho que vai lá cobrir e não expõe diretamente aquela pele, né, de até 6 meses de idade. Então, a partir de 6 meses, pode usar com fator de proteção, né, acima de 30 ou igual a 30 e não vai ter tanta diferença quando você fala assim, olha, tem um de 30 e um de 70, os números, né, são bem diferentes, mas a nível de proteção eles vão ser muito parecidos. Então, sim, não tem assim, eu só vou comprar agora o de 99 porque a minha pele, não, um 30 ele pode sim, ele vai cair bem, ele vai fazer sua proteção, né, então o que preconiza mesmo que lembrar é acima de 30 e a cada 3 horas repor. Em relação ao sol, assim, as pessoas estão muito acostumadas a usar protetor, inclusive na praia. Para o dia a dia, não é tão comum, mas hoje eu, inclusive, imagino e eu vejo as mulheres utilizando muito. Eu acho que o repor complica, porque muitas fazem uso do protetor depois da maquiagem, e aí colocar depois de 3 horas o protetor novamente e borrar a maquiagem. Mas em relação ao sol, doutora, as pessoas costumam ir à praia e aí se expõem, às vezes, o dia inteiro ao sol. O que a senhora recomenda? Eu quero pegar um bronze, eu quero ficar bronzeada, mas assim, eu deveria ir à praia mais ou menos, ou uma piscina, que horário? Olha, o horário que essa radiação ultravioleta, que é danosa à pele, né, que causa todos esses danos, não só o risco de câncer de pele, manchas, né, a elastose solar, que é o endurecimento da pele, ela sempre é pior de 10 às 16 horas, que é 4 horas da tarde. Por quê? Porque é nesse momento que essa radiação ela se torna mais intensa. Então, de preferência, antes das 10 e após as 16 é o que a gente indica. Mas vamos lá, pensando assim, né? Vou estar lá nesse horário, o que fazer? Repõe o protetor com maior frequência. Então, se for para a água, então se fizer alguma atividade, tá suando, tá perdendo aquele protetor, repõe.
Utilize a fotoproteção mecânica como sombreiros, chapéus, bonés, óculos escuros. Então, intensificar essa proteção para não agredir a pele. Doutora, a gente vai assistir aqui uma dica de saúde e já voltamos. Cuidados com o uso da maquiagem. Uma dúvida frequente nos consultórios é sobre o uso de maquiagem diariamente. Não há problema algum, desde que você mantenha os cuidados com essa pele, a limpeza adequada, que sempre que você chega em casa, demaquile essa pele, lave com sabonete específico. Então, jamais dormir de maquiagem, tá? Para a saúde da pele é importante que a gente durma com a pele higienizada, sem maquiagem, mas, claro, com hidratantes. Se você tem orientação do seu dermatologista para o uso de produtos ácidos ou clareadores, mas esses podem e devem ser utilizados à noite, mas nunca dormir de maquiagem. E durante o dia, além do uso de maquiagem, sempre lembrar do uso do fotoprotetor antes da maquiagem, então é importante. As maquiagens, normalmente, elas têm um FPS abaixo do adequado, então elas não vão suprir a necessidade do uso do protetor solar. Então sempre lembre do uso do protetor solar, eles devem acontecer e por baixo da maquiagem. Então passa o protetor por cima, pode passar sua maquiagem, lembra de reaplicar esse protetor durante o dia. Uma dica que eu acho muito importante e muito válida e prática para o dia a dia, principalmente para as mulheres, é o uso do protetor em pó. Para reaplicação ele é muito prático e dá aquela selada na pele, que a gente não gosta de ficar com a pele oleosa e brilhante durante o dia. Então a gente consegue uma cobertura boa, protege bem essa pele. E aí à noite é só lavar direitinho, passar o demaquilante ou uma água micelar para tirar as impurezas, tirar o excesso dessa maquiagem, para que a gente consiga uma pele mais saudável. Vamos falar também agora sobre o melasma. O melasma, existem mulheres que pelo exposição frequente ao sol elas passam a ter, e eu também já percebi que existem mulheres que ao engravidar aparece o melasma. Esses casos aí, a cura, o melasma, ela é através de uso de talvez medicamentos, pode ficar 100% e a pele limpa novamente, há riscos de voltar, como é que funciona? Olha, o melasma, eu sempre falo para minhas pacientes, é um desafio. Eu acho que é o maior desafio para a dermatologista, porque em algum momento da vida do paciente ele pensa em desistir do tratamento do melasma pela essa recidiva, né, pelo efeito rebote, parei a medicação, voltou, ou pela essa memória celular mesmo, né, então peguei sol, acabei, né, essa mancha que apareceu no meu rosto, né, muito frequente no rosto, pode ter no corpo, mas é muito mais frequente no rosto, ela piora. Então, assim, o melasma ele tem controle, ele não tem cura. Então, o que é o controle? Você vai conseguir clarear aquela mancha, com certeza. Hoje nós dispomos de vários tratamentos para isso, seja um tratamento medicamentoso com clareador, medicação oral, fotoproteção oral, tratamento com tecnologias. Então, nós temos laser, eles vão conseguir chegar naquela determinada camada da pele, né, e clarear aquela mancha. Então, nós temos vários tratamentos para o melasma. Lembrando que é uma doença crônica, uma hiperpigmentação, que a gente precisa estar ali sempre controlando a radiação solar. Então, aquele escurecimento, ele basicamente vai estar com grande resposta quando se tem uma casadinha entre o clareador, né, para diminuir aquela cor, e também com o protetor para que não venha mais radiação e reative aquela pigmentação. Com certeza. Hábitos diários interferem numa pele mais bonita, saudável, como alimentos, atividade física, a água, doutora? É uma recomendação que a senhora faz para melhorar tudo isso e principalmente nós que nos preocupamos tanto com a pele bonita, isso ajuda, melhora? Isso, a alimentação saudável ela ajuda em todos os fatores, né? Todos os nossos órgãos, não seria diferente com a pele. Estar hidratado também ajuda bastante, que nós falamos, né, do hidratante, mas uma hidratação a partir, né, uma boa ingesta de águas, de sucos, ela também ajuda essa pele, ela está mais hidratada, ela está menos ressecada, com aquela barreira falha, então ajuda bastante, tanto a alimentação quanto uma boa hidratação. Além do melasma, o que a senhora observa no dia a dia, que é muito frequente no consultório também, e a gente também está falando muito das mulheres. Os homens, para além, claro, de às vezes haver essa queixa
né, do câncer, mas eles também estão muito mais ativos, indo ao médico, buscando os cuidados com a pele? Exato. Nós temos muito assim, a gente vê muito uma realidade frequente. A acne sempre esteve ali entre os principais candidatos ali, aqueles nomes para as consultas da dermatologia. Temos visto cada vez mais. O melasma, ele sempre foi uma preocupação, né? Então incomoda muito as mulheres. Temos várias micoses, agora mesmo no verão aumenta o número de alguns tipos de micoses. Muitas pessoas também procuram tratamento por conta de estar no final do ano, vem as festas, vem viagem, então tem um tratamento assim para se cuidar, para prevenir, também assim para rejuvenescimento, para a pele. Então estão aí esses os eleitos, mas o ranking aí das principais causas de consulta para o dermatologista. A gente falou sobre o sol, bronzeamento, praia, mas aí vamos trazer também uma questão que eu acho importante, que é o bronzeamento artificial, né, doutora? Há os casos em que eu acho que pessoas fazem uso de aparelhos, parece que ficam em máquinas para se bronzear mais rápido, ou aqueles que fazem uso mesmo do sol muito exposto e utilizam uma série de produtos na pele para ficar com aquele bronze mais demorado. Isso é uma coisa bacana, tem resultados a longo prazo, pode fazer mal à pele? Faz mal à pele, inclusive é erradicado do Brasil, né? Ele é proibido de estar no Brasil, então é uma prática infelizmente ainda frequente, mas de forma totalmente clandestina. A Anvisa já há 15 anos proíbe, mas ainda temos infelizmente essas câmeras de bronzeamento artificial no Brasil. Por que que elas são proibidas? Porque elas se utilizam justamente dessa radiação ultravioleta, que é o pior inimigo da pele. Então, além das manchas de modificações na pele, ela vem como o câncer de pele, ela aumenta essa chance de câncer de pele. Então, como foi se diagnosticando a partir dessas câmeras de bronzeamento artificial, muitos pacientes jovens evoluindo com câncer de pele, ela foi proibida do Brasil. Mas, infelizmente, é feita, né, ainda de maneira irregular. As pessoas, infelizmente, muitas vezes associam o bronze à saúde, à jovialidade e acabam procurando, né, sem saber muitas vezes o perigo que estão correndo. Porque aquela radiação ultravioleta naquela dose em demasia, ela pode sim propiciar a pele evoluir com câncer de pele. Então, é totalmente danosa à pele. Existem também os bronzeamentos de fita, que nós dermatologistas também não indicamos, justamente por isso. Qualquer atividade que faça essa exposição direta ao sol, ela vai ter um efeito maléfico para a pele. E aí tem esses ativadores, esses intensificadores que são colocados, produtos muitas vezes que podem sim causar uma dermatite de contato naquela pele, então fazem às vezes sem nem conhecer, né, quais são esses ativos que vão intensificar aquela coloração, então nós também não recomendamos. Doutora, eu só queria esclarecer uma dúvida também sobre a questão das telas e luzes. Por exemplo, eu vou passar o dia em casa, hoje não vou nem ali na porta. Eu preciso fazer uso do protetor dentro de casa, porque as pessoas também, ou eu trabalho muito no computador, tem as luzes da minha casa. Isso também pode causar um dano e eu preciso fazer uso do computador dentro, ou na verdade, do protetor dentro de casa? Isso, todas essas telas, né, então o computador, o celular, elas têm a luz azul. A luz azul não tem ainda uma confirmação científica de causar ou aumentar a chance do câncer de pele, mas já está comprovado cientificamente que ela piora a hiperpigmentação. Então, vai piorar o melasma, vai piorar essas melanoses solares, então ela piora essa hiperpigmentação. Já em relação a poder de neoplasia, de câncer de pele, não temos confirmação. Doutora, eu queria, antes de encerrar, que a senhora fizesse um convite para as pessoas que nos assistem, para que elas visitem regularmente o médico, que vai ao dermatologista, que se notar alguma coisa diferente, mas também para aquelas pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, estão passando por este problema, que elas persistam no tratamento porque vai dar certo. Então, vamos lá. Eu convido vocês a sempre se examinarem, a fazerem esse autoexame. Então, de repente, no parceiro, no marido, nos filhos, se perceberem algum sinal, algo que vocês tenham dúvida, não fiquem com essa dúvida, não esperem crescer. Vão sim a um dermatologista para fazer essa consulta. Para você que tem um diagnóstico recente de câncer de pele, nós dispomos de vários tratamentos. Então, é um câncer que, graças a Deus, com diagnóstico precoce, nós temos uma taxa muito alta de cura e acompanhamento. E convido mais uma vez para o Dezembro Laranja aqui em Aracaju, dia 7 de dezembro, no IPES, que é uma campanha de prevenção, então uma busca ativa desses casos. Estaremos lá recebendo, examinando todos esses pacientes que têm dúvidas, que têm alguma mancha, alguma pinta, algum sinal que queira ser examinado. Obrigada, doutora. Espero recebê-la aqui em breve. Eu que agradeço o convite. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!